A gente vai diferenciar agora, né, os carboidratos em relação aos tamanhos, em relação ao grau de complexidade, né? Então a gente separa os açúcares em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, tá? Então a gente tem esses três grupos principais de açúcares. Os monossacarídeos são os açúcares mais simples, né? São formados por uma unidade só de açúcar, tá? Então a gente tem, na verdade, monossacarídeos do tipo hexoses, tá? E pentoses. As hexoses são os açúcares que estão relacionados à nossa alimentação, né? Então, a nossa nutrição, sendo o principal deles, né, a glicose, que é aí o nosso, a gente pode chamar de combustível, né, do nosso organismo, porque é essa glicose que vai chegar lá nas mitocôndrias, né, e vai ser utilizada ali para o processo de fornecimento de energia. Na verdade, ela não chega necessariamente inteira na mitocôndria, mas é essa molécula que vai ser quebrada, né, para gerar energia no nosso corpo. Frutose, galactose, né? A gente vai falar um pouquinho mais a respeito delas mais para frente, né? Mas basicamente frutose é o açúcar presente nas frutas e a galactose é um açúcar que vai contribuir ali no processo de formação do leite e derivados. Agora, vamos prestar um pouquinho de atenção nesses dois açúcares aqui de cima, né, dentro dessas pentoses, que são a ribose e a desoxirribose. Ribose e desoxirribose são dois açúcares estruturais de ácidos nucleicos, né? A ribose é o açúcar do RNA e a desoxirribose é o açúcar do DNA. Esses açúcares, né, são as primeiras letras do nome da molécula, né? Lembrando que a gente traz a sigla vindo do inglês, né? Então, D de, de DNA vem de desoxirribose, né? O ácido desoxirribonucleico. E o R do RNA vem da ribose, né, que o nome RNA é ácido ribonucleico. Então a gente tem esses açúcares como estruturais de duas moléculas extremamente importantes no nosso organismo. A gente volta a discutir DNA e RNA quando falar dos ácidos nucleicos, mas só para trazer um pouquinho do que já foi visto em genética, né, a estrutura do DNA, né, a molécula de DNA uma estrutura extremamente importante no nosso corpo, porque ela é o nosso código genético. É ela quem tem a informação da fabricação das nossas proteínas, né, regula a nossa célula, regula o funcionamento do nosso organismo. E o RNA é uma molécula formada a partir, né, do DNA e que leva a informação para a produção de proteínas aos ribossomos, né? Então, a formação do RNA se dá num processo chamado de transcrição, né? E para formar a proteína, essa molécula de RNA vai ser lida, né? E vai ser traduzida em proteína. Então, a gente tem essas duas moléculas ali comandando informações genéticas e produção de proteínas no nosso organismo inteiro. E a base estrutural dessas duas moléculas é de carboidrato. Então, percebam que muitas vezes a gente tem moléculas que se associam às outras para formar uma molécula complexa, né? Uma molécula mais complexa ainda, mas que tem na sua base um outro componente. Os oligosacarídeos são açúcares com duas unidades, tá? Né? São açúcares pequenos, né? O oligo significa pouco, então seriam poucos açúcares. E a gente tem os principais oligosacarídeos como disacarídeos, que são dois monossacarídeos, né? Duas unidades de açúcares unidas. Então, os principais disacarídeos que a gente tem são esses aqui, ó. A sacarose, que é uma união de uma glicose com uma frutose. A lactose, que é uma união de uma glicose com uma galactose. E a maltose, que é a união de uma glicose com outra glicose. Então, um deles se repete, ó. A glicose está presente aqui e está presente aqui em duas vezes, né? Quem troca, né? Onde há a troca é da segunda unidade. Se for uma frutose, a gente gera uma sacarose. Se for uma galactose, a gente gera uma lactose. E se for outra glicose, a gente gera uma maltose, tá? Então, esses são os disacarídeos.